Saudações pessoal, do outro lado da tela sou eu, o Space Mario, em mais um vídeo aqui sobre as eleições americanas. Hoje nós vamos falar de voto por correio, a, a tal da miragem vermelha que muitos falam por aí, e por que a eleição vai demorar muito para ser contada, provavelmente talvez demore uma semana para decidir, talvez até mais. E então vamos lá, esse é o meu terceiro vídeo sobre as eleições americanas, provavelmente o terceiro, pode ser que eu tenha postado algum antes, pode ser que eu tenha postado mais um antes, mas eu acredito que esse é o terceiro. E, bom, vamos começar. Vocês estão vendo esse mapa aqui e dá pra ver claramente que nele o Trump está ganhando por uma margem enorme, por 400 votos eleitorais, 404 para ser mais exato. E isso aqui é uma das consequências do. O que pode ser uma das consequências do voto por correio, que vai acontecer na maioria dos estados por causa que coronavírus, por causa da pandemia. Muita gente não vai votar em pessoa para não ser contaminada. E um dos possíveis efeitos é que o Trump ganha a eleição no dia, talvez até por uma margem enorme como essa. Só que à medida em que o tempo vai passando e os votos por correio são contados, ele vai perdendo os estados. E depois o Biden vira e dá numa coisa mais ou menos assim. Pelo menos isso é o que muitos dizem que vão acontecer. Tem, tem aqui tem aqui dizendo. Aqui, Dame Group warns of apparent Trump Election Day landslide. Landslide é deslizamento de terra, literalmente. Só que eles usam esse termo para descrever quando um candidato ganha de lavada. Por exemplo, se o Biden ganhar aqui por 421 pontos, isso aqui seria considerado um deslizamento de terra, um landslide, como eles chamam. Fica meio estranho no português, mas é. Então, vamos lá. Aqui está dizendo. Ah, é, é altamente provável que o presidente Trump aparente ganhar, possivelmente por uma margem enorme, na noite da eleição, mesmo se ele perder, na verdade, quando todos os votos forem contados. Por que isso importa? Muito mais democratas vão votar por correio do que republicanos. E é justamente por isso que muita gente está dizendo que vai acontecer a tal da miragem vermelha. Basicamente, o eleitor republicano ele não confia muito no correio por causa que várias razões, inclusive várias, como é que eu posso dizer, várias empresas de correio e tudo mais estão se declarando a favor do Biden. Então os eleitores republicanos se preocupam e não confiam no voto por correio e tendem a muito provavelmente votar em pessoa, além de que eles não se preocupam tanto com o coronavírus quanto os eleitores do Biden. Já os eleitores do Biden, eles se preocupam muito mais com o coronavírus e não tem tanto problema assim com o voto por correio. E o voto por correio demora mais para ser contado, então o que acontece aqui, na noite da eleição, vai aparentar que o Trump ganhou assim, mais ou menos, e à medida que o tempo vai passando, os estados vão virando e o Biden ganha no final. Basicamente o que está dizendo aqui. Isso quer dizer que o Trump, porque os republicanos quase todos vão votar em pessoa, vai ter uma liderança enorme no colégio eleitoral e no voto popular na noite da eleição. Aí aqui tem dizendo mais coisas. Imagine os Estados Unidos com toda a polarização e desinformação
se a eleição do nada muda do Trump pro Biden com o passar dos dias. Aí aqui tá dizendo que um grupo fundado por Michael Bloomberg, que também trabalha para o Comitê Nacional Democrata, está alertando que é uma probabilidade muito real que pode acontecer. Aí aqui mostra basicamente o que eu falei e o que eu estava dizendo. Essa imagem aqui resume. Aqui nós temos aqui o resultado aqui na noite da eleição e aqui o resultado final. Aqui conta como se mais ou menos todo dia contasse 15% dos votos por correio. Mas isso é o que está dizendo, porque na realidade não vai ser bem assim. De fato, provavelmente a maioria dos estados vão demorar uma semana mais ou menos para contar os votos, porém, não vai ter tanto voto por correio o quanto dizem, porque há várias razões. Vamos. Deixa eu ver aqui. Esse mapa mostra os estados de acordo com o voto por correio. Esses aqui são os que o voto já vai ser por correio mesmo, todo mundo vai votar por correio. São Washington, Oregon, Nevada, Colorado, Califórnia, Utah, Havaí, Vermont, Nova Jersey e. Peraí. Nova Jersey e o Distrito de Colômbia, que é a capital. Aí temos esses aqui, que o requerimento para votar por correio vai ser mandado automaticamente para todos os eleitores. Esse aqui, nesses aqui, que é a grande maioria, os eleitores podem requisitar como é o nome? Eles podem ir atrás de um requerimento para votar em correio e eles não precisam de uma desculpa realmente, ou então podem dizer que só estão com medo do coronavírus, que no caso aqui é a maioria dos estados, e tem esses aqui que as pessoas não vão votar em correio, para elas votarem em correio vai ter que dar uma justificativa bem convincente além do coronavírus, que são Indiana, Tennessee, Mississippi, Louisiana e Texas. Então, vamos lá. Para começar, os democratas de fato vão votar muito mais por correio do que os republicanos, porém o voto por correio não vai ser tanto assim, porque eles se preocupam também com o voto por correio, por causa que o Trump, ele já falou muito que ele é contra o voto por correio, inclusive, se eu não estiver enganado, ele já tentou impedir ah, o, que tivesse voto por correio nessa eleição, porque ele tem medo de fraude. Então, muitos democratas também vão votar em pessoa para provar que não tem fraude, alguma coisa assim, ou então eles vão ter medo do Trump interferir em alguma coisa e, portanto, eles vão votar em pessoa. Então, realmente, muito provavelmente não vai acontecer uma coisa mais ou menos assim. Pode até acontecer uma ilusão de que o Trump ganha na noite da eleição, mas não vai ser por uma margem assustadora como aquela. Tipo, eu diria que no máximo ia dar nisso aqui. E. É. E também, em vários estados, apesar de que na maioria realmente vai demorar a contagem, em alguns a contagem dos votos não vai demorar tanto assim. Por exemplo, esses aqui basicamente não vai ter voto por correio, então até o final da noite todos os votos vão estar apurados, provavelmente. E esses aqui, como o voto já era por correio, é esperado que eles contem mais rápido. E também alguns estados mais competitivos e importantes, como o Wisconsin, podem contar mais rápido, justamente pela importância que eles têm. Então, muito provavelmente
Não vai acontecer um cenário assim como esse, em que o Trump ganha por uma margem absurda e depois o Biden ganha no final. Mas realmente pode acontecer uma coisa semelhante, mas porém não tão absurda, em que o Trump ganha a eleição, ganha entre aspas, e depois o Biden ganha depois. Então a tal da miragem vermelha realmente pode acontecer, mas não é como dizem. Bom, agora vamos aqui falar por que a eleição vai demorar para ser decidida. Esse é o mapa da eleição de 2000, só que eu removi alguns estados e botei eles cinza, que são alguns dos estados competitivos. E a eleição de 2000 foi basicamente a que mais demorou para ser decidida. Na noite da eleição, tava lá, alguns estados ganhavam. Por exemplo, o Al Gore ganhou a Pensilvânia, depois ganhou Washington. Aí o George W. Bush ganhou Ohio, aí o Al Gore ganhou Oregon, Michigan, Bush ganhou o New Hampshire. Aí depois de muito tempo, depois de várias horas, o Al Gore ganhou o Wisconsin e a Flórida demorou muito para ser decidida. De início, a Flórida foi chamada para o Al Gore, só que aí depois retiraram porque os votos estavam começando a ir de uma maneira diferente do que o esperado. Aí depois foi para o Bush, só que aí retiraram de novo. E depois de praticamente um mês que apuraram todos os votos e viram que o Bush ganhou por 600 votos e depois fizeram recontagem e depois finalmente ele ganhou. Os estados, eu não acho que foi realmente nessa ordem que eles foram decididos, mas foi basicamente isso que aconteceu. A eleição de 2000 foi conhecida como a eleição sem fim, porque ela demorou muito para ser decidida, foi uma eleição muito apertada. E uma coisa similar pode acontecer em 2020, mas eu diria que não na mesma proporção. Ah, eu já falei aqui que o voto por correio vai demorar para ser contado, pelo menos na maioria dos estados, em alguns não. E justamente por causa disso, pode ser que demore muito para que a eleição seja decidida. Como mostrou naquele modelo, ah, aquele modelo lá mostrava que a cada dia contava-se 15% dos votos por correio. Então, se uma coisa mais ou menos assim acontecer, pode ser que a eleição só seja decidida uma semana depois, ou talvez demore ainda mais. E principalmente, se a eleição for muito apertada, alguns estados específicos como Flórida, Wisconsin e Arizona podem demorar muito mais para serem decididos. Mas, como eu falei, eu não acredito que vai chegar nessas proporções aqui de 2000. Porque hoje a contagem dos votos é muito mais rápida e mais eficiente. Então, realmente, a eleição pode demorar. Agora, então, como saber quem ganhar a eleição só na noite ou nos primeiros dias? E a resposta é, basicamente, não dá para saber ao certo, mas dá para estimar. Como eu falei, esse mapa mostra os estados de acordo com o voto por correio. Tem esses que o voto já vai ser por correio, tem esses que todo mundo vai receber um requerimento para requisitar voto por correio. Tem esses outros aqui que você pode pedir para requisitar voto por correio e tem esses que não vão ser por correio. Então, basicamente, aonde eu quero chegar é que esses estados aqui, onde o voto já é por correio, eles meio que já são acostumados a votar por correio e provavelmente vão contar os votos muito mais rápido do que os outros. Ah, e caso vocês estejam se perguntando aqui, Montana é por causa que os condados do estado é que decidem sobre o voto por correio. Então, e os estados que já vão votar por correio são Washington, Oregon, Califórnia, Nevada, Colorado, Havaí,
Vermont, Nova Jersey, Distrito de Colômbia e Utah. Então, provavelmente na eleição já vamos ter decidido, no dia da eleição já vamos ter decidido esses estados aqui e também esses outros aqui, que são a Texas, Louisiana, Mississippi, Tennessee e Indiana. Então, nos primeiros dias, esses estados aqui a gente já vai saber quem é que ganhou neles, provavelmente já na noite da eleição mesmo. E para saber quem ganhou, basta analisar esses estados aqui, em especial o Texas. Porque o Texas é basicamente o único desses que é competitivo. E basicamente, analisando as margens do Biden e do Trump nesses estados, vendo quem é que se deu melhor comparado com 2016, a gente vai poder dizer ao certo quem foi que ganhou a eleição. Por exemplo, se o Trump ganhar o Texas por 1 ponto percentual, então pode esperar que ele vai perder a eleição e que vai acontecer uma coisa mais ou menos assim. Vai acontecer uma coisa mais ou menos assim, se o Trump ganhar o Texas por uma margem pequena. Ou por uma margem muito pequena, no caso. Ou se ele perder o Texas, pode ser ainda pior. Agora, por exemplo, se ele ganhar o Texas por uma margem maior do que o que ele ganhou em 2016, pode esperar então uma coisa mais ou menos assim, que ele ganhe por uma margem até maior, ou talvez a mesma coisa que 2016. Então, basicamente é isso. Não dá para saber ao certo quem vai ganhar nas eleições, mas analisando os estados que vão se decidir antes, dá para saber quem, quem é que está se dando melhor e quem não está. E também tem aquilo que eu falei. A grande maioria dos republicanos vai votar presencialmente, não vai ser por correio. Então, analisando os números do Trump, podemos deduzir se ele se deu melhor ou não do que em 2016 e a partir disso podemos dizer se ele tem mais ou menos chance de ganhar a eleição. Bom, então é basicamente isso. Então é basicamente esse o vídeo que eu queria trazer sobre a tal da miragem vermelha, que o Trump pode ganhar, mas perder depois. Sobre por que a eleição pode demorar muito para ser contada, assim como em 2000. E como estimar quem foi que ganhou só nos primeiros dias. Então, é isso. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, adicione aos favoritos, compartilhe. Então é isso, acabou o vídeo e é isso.